Olá, rapaziada! Hoje eu vou falar sobre Shell. Então eu lanço a seguinte pergunta: quantos de vocês aí já estiveram diante da linha de comando do Cisco iOS, e imaginou, pô, se eu tivesse a opção de dar aquele comando Linux aqui, ia salvar minha vida, ia me ajudar muito, né? Quantos de vocês já pensaram de repente usar um grep da vida, né, um WC, enfim, o Shell ele te dá várias opções de comandos e em geral a gente não tem, né? Então, se eu quero listar aqui minhas interfaces, né, aí eu só quero listar interface que tiver app. Então, por exemplo, se eu tivesse o comando grep app, né, o Cisco iOS não tem. Obviamente, ele tem outros recursos que fazem função semelhante, né? Mas, a princípio, ele não aceita esse tipo de comando, a menos que você faça a dica que eu vou mostrar para vocês nessa aula. Então, o pulo do gato é esse aqui. Vou dar aqui um help aqui, uma interrogação, a nossa amiga interrogação. Olha só. Shell. Configure Shell Commands. Então vamos configurar comandos Shell. Shell Processing Full. Esse é o comando. Bacana. A partir do momento que eu dou esse comando, eu habilito uma série de recursos, de funcionalidades dentro do Cisco iOS, que em geral a gente teria só em um ambiente Linux. Que recursos seriam esses? Então, vou mostrar para vocês. Comando show shell functions. Então, galera, todos esses comandos aqui a gente consegue fazer dentro do iOS a partir desse momento, que eu habilitei o shell. Então, cat, cut, echo, né? Tem muitos comandos aqui que é para lidar com arquivos, né? Visualização de arquivo. Head, grep, tem um man de manual, enfim, WC. Esses são os recursos. Então, nessa aula eu vou me ater ao grep, né, no parâmetro grep. Só com ele a gente vai conseguir fazer muita coisa. Então, antes de eu prosseguir, na aula anterior, na última aula que eu dei, eu apresentei para vocês uma série de recursos bacanas que o próprio Cisco iOS te dá, né, para você conseguir uma melhor busca em suas informações, né? Então, aquele pipe include, pipe begin, né, pipe exclude, e aliado a isso, a gente usa as expressões regulares, né? Então, na última aula eu dei uma pincelada geral nesse assunto. Então, se você tem dúvidas a respeito disso, se você tem dificuldades com expressões regulares, eu recomendo que você assista primeiro o vídeo anterior. Mas, então, vamos prosseguir. Vamos ao grep. Então, eu tenho aqui minhas interfaces. Se eu quero retornar só as que estão up, então grep up. Tá aí. A saída, justamente a saída que eu queria. Né? Então, o grep, galera, é nada mais do que o pipe include que a gente viu na aula anterior. Então, quando a gente dá um show int br, pipe, include e o padrão, né, são comandos equivalentes, né? E, obviamente, a gente pode usar e abusar das nossas expressões regulares. Então, se eu usar um grep com esse padrão aqui, 1.2.1, na minha linha, no meu arquivo de configuração, ele vai me retornar tudo que tiver esse padrão, né? Alguma coisa 1. Então, mas aí, ó, ele passou. Então, a primeira lição que a gente tem é que quando a gente, diferente do pipe include, né? Quando a gente usa o grep, ele não pagina a saída para você. Aí você vai precisar usar o comando more.
né? Que é um dos comandos que a gente... É um dos comandos que a gente habilitou, né? Com o Shell Processing Full. Então tá aí. Estamos paginando agora. Fica uma visualização melhor, né? Então tudo que tiver o padrão 1.2.1, alguma coisa 1, tá me retornando aqui. Eu posso, por exemplo, olhando minha tabela de roteamento, eu quero tudo que tem máscara barra 23. Então eu vou usar aqui o escape barra 23. Olha só, me retornou 3 rotas, uma diretamente conectada, uma do SPF e uma do BGP. É claro que a gente pode também usar aquele ou lógico que a gente viu, né? Então a gente alinhar aí condições. Então eu quero, além de barra 23, eu quero que seja rotas provenientes do BGP. Então, se a minha linha começar com Bzão, retorna. Então tá aí, ó. Dos barra 23 eu quero só do BGP. Utilizando 2 greps alinhados. Vamos olhar aqui agora para a tabela BGP. Então, por exemplo, eu quero rotas nascidas no S33. Então, ele tem esse padrão aqui, né? 33, espaço, izinho. Como é que eu posso fazer? Então, show IP BGP, pipe grep, underscore 33, underscore izinho, dólar. Final de dólar, final de string, né? E a gente vê que não retorna nada. Né? O que é meio que estranho, né? Porque quando a gente faz o mesmo comando utilizando o pipe include, ele retorna. Então, tudo que nasce no S33. Tudo que a string de AS termina com esse padrão. Então, o que acontece? O underscore, na expressão regular do grep, ele não funciona para caracterizar espaço, como a gente vê que funciona no pipe include, né? Então, ao invés disso, a gente vai ter que delimitar os espaços utilizando aspas, né, e o próprio espaço. Então, como assim? Eu vou dar aqui o grep, e aí eu faço aqui aspas, espaço 33, espaço e fecho aspas e dólar. Então esse padrão tem que estar no final da minha linha. Aí sim ele me retorna. Então vejam a diferença, né? No include a gente pode usar o underscore como espaço, no grep não. Então a gente usa as aspas e o espaço, né, dentro do que eu estou caracterizando aqui. Muita atenção. A gente viu o pipe begin, por exemplo. Então eu quero ocorrências, eu quero que retorne a partir de uma determinada ocorrência. O pipe begin ele é o equivalente ao grep-b. Então se eu olhar aqui a tabela de roteamento, por exemplo, eu quero ver redes a partir da rede 8080. Então show IP route grep -b 80 escape ponto 80 escape ponto. Tá aí. É a minha saída a partir da ocorrência da expressão regular aqui. Mesma coisa que o pipe begin, né? Agora, uma vantagem do grep, diferente do pipe include, do pipe begin, no qual a gente não conseguia alinhar cláusulas diferentes. Então, se eu fazia um pipe begin e eu queria botar uma outra condição, essa segunda condição teria que ser um begin também. Ou, se eu fizesse um pipe include, a segunda condição também teria que ser um include. No grep, eu consigo fazer condições ou cláusulas diferentes. Como assim, Vitor? Então, ainda com essa saída que a gente fez aqui, então, dessas redes aqui, que a partir da rede 8080, eu quero que apareça só redes do SPF, por exemplo.
Então eu vou fazer aqui um pipe grep circunflexo vazão. Então vejam que eu estou fazendo um begin e aqui eu estou fazendo um include. Ou seja, a partir de uma ocorrência, ache tal padrão. Então tá aí, ó. Tá me retornando só a rota do SPF. Então, já vimos aí uma vantagem do grep, né? A partir de x, me devolva y. Eu posso utilizar também o grep-b no meu arquivo de configuração. Então, show running pipe grep-b. Eu quero ver meu arquivo de configuração, mas a partir dos route maps. Bom, esqueci do more aqui, né? Ele foi direto. Então, vou botar aqui pipe more. Olha só, tá retornando algo que eu não queria, ó. Ele buscou o padrão route map, mas ó, esse route map está dentro do comando network. Eu queria, na verdade, a seção de comandos do route map, né? Que seria isso daqui. Então o meu filtro aqui não foi bom. Como é que eu resolvo isso? Eu posso dizer que a ocorrência de route map tem que ser no início da minha linha, né? Aqui, ó. Agora sim. Vejam que retornou só o que eu gostaria. Esse é o grep-b. Tem um outro tipo de grep, que é o grep-u. Né? O u me retorne até a ocorrência de determinado padrão. Né? Para você lembra de u igual a until, né? Então, até. Então, por exemplo, eu quero meu arquivo de configuração até a parte de protocolo de roteamento, router. Minhas interfaces e acabou por aqui. Então, me retornou até o router. E se aproveitando dos últimos dois greps que a gente viu, o B, grep-b e o "-u", né, o begin e o until, a gente consegue uma função aqui legal, que é o quê? Eu quero que retorne um trecho começando de x indo até y, né? Então, begin until. Então, eu aninho um grep-b com grep-u. Então, por exemplo, então eu quero ver a partir das minhas interfaces até grep-u a ocorrência até as minhas prefix lists, né? Eu não vou botar prefix list porque o comando, na verdade, é ip prefix list. Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou botar circunflexo para início de string e vou abrir as aspas ip prefix list. Porque lembra que o underscore não funciona com o grep. Beleza. E vou botar o more aqui para a página. Então, olha só. Retornando minhas interfaces. OSPF e BGP. Community list. E só. Né? Quando chega ao padrão que eu botei no U, que são as prefix list, ele termina... ele não retorna mais nada. Né? Então, é um recurso legal. É importante a gente perceber que isso não é exatamente um pipe section, né? A gente fez um pipe section, sei lá, router, então vai retornar tudo que for protocolo de roteamento. Com o grep, a gente consegue retornar mais de uma seção de comandos, né? Que foi o caso aqui, ó. A gente retornou interface, retornamos a seção de protocolo de roteamento e retornamos a seção de community list. Agora, é claro, a gente precisa saber mais ou menos qual que é a saída normal, né? Eu sei que depois dos protocolos de roteamento vem community list, depois vem prefix list. Então, tendo mais ou menos essa visão, você consegue delimitar o seu grep-b e o seu grep-u.
por exemplo, se eu quiser só comandos do BGP, vejam que ele começa no router BGP e vai até esse IP aqui, né? Como é que a gente pode fazer? Então, show running grep-b router espaço BGP, fecha aspas. Cuidado com o espaço aqui antes do pipe, né? Isso pode dar problema. E vou até a palavra-chave IP. Nesse caso aqui, eu nem preciso das aspas, porque não tem espaço. Beleza. Tá aí, só comandos do BGP. E aí você me pergunta, pô, Vitor, mas você fez esse comando aqui complicadaço, né? Complexo, cheio de grep, sendo que a gente tem o include section, né? Eu poderia fazer a mesma coisa então com show running pipe section router BGP, que vai me retornar a mesma coisa, né? Olha só, de maneira muito mais simples, né? Que é o comando do Cisco, né? Que ele, por baixo dos panos, ele acaba fazendo isso aqui, né? Então, realmente, vocês têm razão, é mais difícil. Eu tô mostrando aqui apenas com um caráter didático, né? Para vocês entenderem a função de cada comando, de cada parâmetro aqui, né? São N formas de você fazer a mesma coisa. Então, cabe a um definir a forma que faz mais sentido para você, a forma mais fácil de você entender, de você lembrar, né? Então, estou mostrando formas diferentes. Então, a conclusão que a gente chega é que, no caso de a gente querer apenas uma seção de comandos, é mais direto e eficiente a gente usar o pipe section, né? Isso aqui. Porque no caso do grep, a gente precisa buscar os padrões que vão delimitar o que a gente exatamente quer. E isso pode ser complicado. Mas se a gente quiser mais de uma seção, aí só o grep vai fazer isso, né? A não ser que eu faça um pipe section alinhado a um outro pipe section, não fazer um ou lógico. Aí eu poderia sim. Mas o grep ele faz de outra maneira. Outra função interessante e importante, o grep-v. O grep-v é o pipe exclude. Então, eu quero que retorne, exceto a ocorrência da expressão regular. Então, olhando para as interfaces. Então, show IP int brief, pipe grep-v. Eu quero tudo menos as interfaces que estejam down. Tá aí. É a mesma coisa que a gente fez lá, só que da outra vez a gente fez o grep up, né? Então, estava buscando pela palavra-chave up. Agora eu quero excluir a palavra down. É a lógica complementar, né? Vocês podem usar da forma que preferirem. Então, vamos olhar aqui a tabela BGP. Por exemplo, eu posso querer... eu não quero rotas que passem pelo IC50. Então, essa rota aqui, essa rota passa pelo IC50. Eu não quero isso. Como é que eu posso fazer? Show IP BGP, pipe grep-v, abre aspas, espaço 50, espaço, fecha aspas. Tá aí. Só rotas sem o AS50 no meio. Seja ele nascendo ou passando no meio do caminho, enfim. Usando o grep-v. Eu posso querer, por exemplo, eu não quero rotas aprendidas via o AS66, que é meu provedor de trânsito aqui. Então, eu posso fazer aqui grep-v, zero 66 espaço. Por quê? Vejam só, quando a rota vem do AS66, o meu valor imediatamente anterior é um zero, né, do atributo weight. Zero. Né. Quando é 32768 é porque é uma rota originada localmente.
E não existe a S0, né? Então, aqui é importante também ter um espaço antes, né? Porque poderia pegar esse padrão aqui, por exemplo. Né? Se tivesse um AS com 0 no final. Tá aí. Tá aí todas as rotas que a gente aprende via S66 estão retiradas com o grep-v. Mas vejam que a minha legenda está aparecendo, né? Eu posso querer retirar essa legenda, né? Pra mim não importa, é só lixo, né? Então, o que eu faço? Eu aninho um grep-v com um grep-b. Seria um pipe exclude aninhado a um pipe begin, né? Que com esses comandos do Cisco eu não consigo fazer cláusulas diferentes. Com o grep eu consigo. Então, 066 pipe grep menos B. Então, a partir da ocorrência de network, por exemplo. Pera aí, que faltou aqui. Aconteceu um erro aqui maluco, porque eu fiz um comando e não fechei a aspa. Entrou nesse modo malucão aqui. Enfim, mas quando eu fechei a aspas, voltou pro prompt que eu gostaria. Então deixa eu aproveitar aqui o comando para repeti-lo. Tá aí. Mesma saída, né? Então eu quero retirar redes que chegam via S66, só que excluindo a legenda. Então eu fiz um pipe exclude com um pipe begin. Cláusulas diferentes no mesmo comando, o que a gente não conseguia fazer. Com o grep a gente consegue. Eu posso exemplificar isso para vocês. Vamos lá. Eu vou fazer o comando que retira as redes que chegam via S66, mas usando o exclude. Então, pipe exclude underscore 0 underscore 66 underscore. Então, essas rotas têm que ser retiradas. Foram retiradas. Beleza. Só que aí, ó, tá aparecendo a legenda. Então, eu quero a mesma saída, só que a partir da ocorrência de network. E vejam que não funcionou. Né? Olha a minha legenda aqui. Por quê? Porque eu usei exclude. Então só funciona quando eu uso o grep. O exclude, o include, enfim, todos aqueles comandos que a gente tem depois do pipe, né? Eles têm essa limitação. Você não consegue cláusulas diferentes aninhadas. Com o grep a gente consegue. Um outro comando grep que é interessante é o grep-i. Então, só para exemplificar aqui, deixa eu pegar essa legenda. O "-i", pessoal, é o quê? Ele faz com que você desconsidere o fato de ser maiúsculo ou minúsculo, né? Então, por exemplo, eu quero show IPBGP pipe grep -i. Eu quero toda a ocorrência de K, sendo que o K pode ser maiúsculo ou minúsculo, por causa do -i, né? Olha só. Aqui eu tenho um K minúsculo. Aqui eu tenho um K maiúsculo. E aqui eu tenho um K minúsculo. O restante não tem ocorrência de K. Mas o -i faz isso. Agora, eu posso retornar o mesmo comando. Eu quero que me passe a tabela BGP a partir da ocorrência do K, grep-b, independente se é maiúsculo ou minúsculo. Então eu posso aninhar o i com o b no mesmo parâmetro, que é o -bi. Então, a partir da ocorrência
num K minúsculo ou maiúsculo, retorne o comando. No caso, foi um K minúsculo aqui, né? Então, preste atenção que eu posso fazer essa junção. E assim, é difícil a gente lembrar de todas essas cláusulas, né? Todos esses parâmetros, sobretudo se a gente não usa com frequência, né? Então, na dúvida, assim como você tem o recurso no Linux, no ambiente Linux, você pode usar o man, né? O man de manual. Então, man grep. Tá aí, ó. Igualzinho no Linux. Grep menos alguma coisa. E aí, a expressão regular. E aqui tem os significados. Então, B, né? Correspondência de tudo a partir de um padrão. O que a gente acabou de ver, o menos i, ó, que ignora maiúsculo e minúsculo. Então, bem bacana. Se vocês não lembrarem, basta dar um man grep, né? E aí me mostra uma opção legal, ó, o menos C, que é o quê? Me mostra a contagem de linhas da saída do comando. Então, o grep menos C é a mesma coisa que o pipe count, que a gente viu na outra aula. Então, por exemplo, show ipbgp pipe grep menos C. Então, eu quero a contagem da minha tabela BGP. Aí ele pede uma expressão regular, então eu tenho que botar um ponto aqui, que é tudo, né? Então, olha só, minha tabela BGP tem 40 linhas. Só que lembra que a gente tem aquela legenda, né? Então, a gente pode aninhar aqui os greps. Eu vou botar aqui um grep menos B antes. Grep menos B. Então, a partir da ocorrência de network, pipe grep menos C. Então tá aí, ó. Na verdade são 33 rotas, né? Eu posso, por exemplo, eu quero saber quantas rotas nascem no S50. Então, show ipbgp pipe grep 50 fecha aspas dólar, né? Só antes da gente fazer a contagem, vamos só testar a nossa expressão regular. Olha só, retorna só a rede que nasce no S50. Beleza. Então, a partir disso, então pipe grep menos C, conte a saída do comando anterior, né? Tá aí. São 4 rotas, realmente, ó, são 4 rotas. Ao invés disso aqui, de fazer esses 2 greps, eu poderia fazer um grep só, né? Então, no primeiro grep aqui eu faço um grep menos C. E eu quero o quê? Eu quero a ocorrência dessa expressão regular aqui. Conte o número de linhas que tenha esse padrão aqui. Tá aí, 4 linhas. Eu posso fazer aquela brincadeira na minha tabela BGP, né? Do begin com until, menos B com menos U. Por exemplo, eu posso pegar as rotas entre 50 e 75. Quero contar. Então, show ipbgp. Então, até a ocorrência menos U de 75. Então, a rede 75. Isso retorna, então, isso aqui, então tá entre 50 e 75, são essas redes aqui. Eu posso querer a contagem disso aqui, então, pipe grep menos C. Opa, faltou o pontinho no final. Tá aí, são 6 rotas. Então vejam que são N possibilidades, né? A gente consegue muita coisa, né? Muito legal esse grep menos C. E a gente tem também o grep-n, que é bacana. Né? O grep-n é a mesma coisa que o line number. Quando a gente faz o show run em line number, ele retorna o número de linhas. A vantagem do grep-n é que eu posso fazer isso em qualquer saída. O line number eu só conseguia no show run. Se eu
se eu não estou enganado, mas eu tenho quase certeza que era só no show running. Então, vamos lá, show running pipe grep -n. Provavelmente a gente vai precisar do more também, então more. Tá aí. Minha linha de configuração, meu arquivo de configuração com as linhas, o número de linhas. Que isso aqui, pessoal, é muito útil, né? Pra gente se referenciar. Eu quero não a partir da linha 3, eu quero a linha 3. Então, grep 3. Grep 3, 2 pontos. Olha só. Olha o que está retornando aqui. Não me retornou só a linha 3, mas todas as que tem 3, 2 pontos. Ó. Então, foi um erro no meu filtro. O que eu deveria ter feito aqui, então? Eu deveria dizer que a linha deve começar com 3, 2 pontos. Então, deve ter um circunflexo 3, 2 pontos. Tá aí o resultado que eu gostaria. Então, eu fiz aqui para o arquivo de configuração, eu poderia fazer para minha tabela BGP. Então, show IP BGP, pipe grep -n ponto. Tá aí, minha tabela BGP numerada. Só que vejam que está numerando também a legenda. Eu posso fazer a mesma coisa, só que antes retirando a legenda. Com o quê? Com grep -b, network, pipe grep -n. Tá aí, ó. Então, a partir da ocorrência de network, eu conto as minhas rotas. Outra forma de retornar só as minhas rotas, sem a legenda, seria me referenciar não ao network, mas aos números das linhas. Então, vejam que minhas rotas começam a partir da linha 9. Né? Eu poderia começar a partir da linha 8 também, né? Para mostrar aqui a coluna. Então, eu faço aqui um show IP BGP grep -n aninhado a um grep -b, ou seja, comece a partir da ocorrência de um 8, 2 pontos no início da linha. Então tá aí, ó, 8, 2 pontos. Obviamente eu poderia tirar também aqui minha coluna, né? Deixar só as rotas mesmo. Então, trocaria o 8 pelo 9. Tá aí. E aí, como eu estou retornando só rotas, eu poderia... aqui eu estou listando os números, né? Mas eu poderia contar. Eu quero um número de rotas. Então, eu aproveito esse último comando e aninho um pipe grep -c 2 ponto. Tá aí, ó. São 32 ocorrências, ou seja, 32 rotas no meu BGP. Então, às vezes a gente está lá com aquelas tabelas gigantescas, né? Tipo, é difícil a gente lidar, né? Então, é interessante às vezes você ter uma noção da ordem de grandeza. Pô, quantas rotas eu tenho, né? Quantas rotas que eu tenho que nascem no AS do Google, por exemplo. Então, esses comandos vão ajudar bastante, pessoal. Então, grep -c, né? Grep -n, o próprio pipe counts, né? Inclusive, no comando show IPBGP, uma das formas de a gente usar as expressões regulares com mais facilidade é utilizar aquele parâmetro show IPBGP regex. Então, por exemplo, eu quero rotas que eu aprendo via AS66. Então, circunflexo 66 underscore. Tá aí as rotas. Né? Eu posso querer retirar, né, a legenda. Então, grep -b network. Tá aí. E eu posso também contar. Listar os números. Então, grep -n ponto
Tá aí, mesma saída com os números. Em vez de listar números, eu poderia contar. Então eu troco o N pelo C. Tá aí. São 10 rotas que eu aprendo via S66. Então, essas coisas a gente vai ganhando habilidade mexendo, pessoal. Ah, qual é a forma mais inteligente de eu medir isso aqui? Ah, quantas rotas chegam através de determinado AS? Ou quantas rotas nascem em um determinado AS? Né? Vocês têm que bolar a sua forma de pensar. Ainda aqui no show IPBGP, eu posso querer então show IPBGP. Vamos tirar aqui a partir do network, tirar a legenda. Eu quero todas as rotas e vou excluir algumas. Então, por exemplo, eu quero excluir todas as rotas do AS8080 que eu aprendo via AS75. Então, grep-v, eu não quero essa ocorrência. Então, abre aspas, espaço 75, espaço 8080, espaço I, fecha aspas, e vou numerar essa saída. Então, grep -n, ponto. Tá aí. Todas as minhas rotas, com exceção das que nascem no S8080 e passam pelo S75. Ó, por exemplo, essa aqui nasce no S8080, mas não passa pelo S75, então ela foi retornada. Obviamente eu posso ter uma exclusão dupla, fazer um ou lógico aqui. Então, além desse padrão aqui, eu quero excluir também as rotas nascidas no S50, essas rotas aqui, por exemplo. Então, eu vou repetir o comando e vou aninhar aqui, ó. Então, pipe grep-v $pipe grep -n. Olha só, retirei 4 rotas, né? Antes tinha 28 aqui, até 28, agora tá até o 24, porque eu retirei essas 4 rotas aqui. Então, exclusão dupla, né? Eu vou aumentando a complexidade. E aí cabe a cada um de vocês usarem a imaginação, né? E de acordo com a necessidade, bolar aí a sua estrutura de comando, os seus greps, né? O que é melhor, tá certo? Vejam que eu explorei muita coisa e só utilizei o grep, né? Mas o shell, ele tem outros comandos também, ó. Né? A gente usou só o grep, man, more, né? Mas tem outras funções. Mas só com grep a gente fez miséria, pessoal. A gente fez muita coisa. Então, é legal explorar e habilitem sempre essa opção, né? Do Shell Processing Full, né? Vou até escrever aqui. Shell Processing Full. Esse é o comando mágico, né? Que vai te possibilitar ter esses comandos do ambiente Linux dentro do iOS Cisco. Então, eu espero que tenha sido útil para todos. E qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. É só retornar aí que a gente responde. Tá certo? Então, um abraço a todos. Valeu!